Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e inestimável graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma declaração de fé que é o antídoto mais poderoso contra o desespero, por um fundamento de confiança que vem diretamente do coração de um homem em aflição, mas com os olhos fixos em Deus, e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa confissão de fé do salmista Davi, uma verdade que atravessa milênios para ancorar os nossos corações nesta noite. Registrado no livro de Salmos, capítulo 38, versículo 15. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor meu Deus. Que declaração monumental para a nossa alma. Que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia. Davi, em meio a um salmo de profunda angústia e dor, não oferece uma fórmula mágica. Ele declara 3 pilares da realidade espiritual que sustentam a alma vacilante. Primeiro, um ato de vontade deliberado, pois em ti, Senhor, espero. A esperança aqui não é um otimismo vago, mas uma escolha consciente de depositar toda a expectativa no caráter de Deus. Segundo, a consequência inevitável dessa esperança. Tu me responderás. Esta é a fé convicta de que o Deus em quem esperamos não é surdo, mudo ou indiferente. Ele é um Deus que ouve e age. Terceiro, a base íntima de toda essa confiança. Senhor, meu Deus. A esperança e a certeza da resposta não se baseiam em uma divindade distante, mas no relacionamento de aliança com aquele que é pessoalmente meu Deus. Talvez você esteja encerrando este dia com um coração oprimido pela angústia do silêncio. A sensação de que suas orações não passam do teto, a ansiedade por uma resposta que não chega, o medo de que seus planos, mesmo aqueles que você acredita terem sido traçados com Deus, não se realizarão? A verdade do Salmo 38 confronta diretamente a identidade desse desespero, desmascarando-o como uma mentira diante da realidade do caráter, da fidelidade e do relacionamento pactual de Deus. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé deliberado em sua palavra. É escolher esperar nele, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, é escolher crer que ele responderá, mesmo que o silêncio pareça ensurdecedor, é se apegar à verdade de que ele é o seu Deus, intimamente envolvido em sua vida. Dormir em paz é aceitar que o poder para realizar o que planejamos não vem de nossa ansiedade ou de nosso esforço frenético, mas da soberania daquele que prometeu responder. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, são a garantia de que nossa espera nele jamais será em vão. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar desta identidade de alguém que é ouvido por Deus e de encontrar nela a paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, soberano do tempo e da eternidade, ao encerrar deste dia um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Aproximamo-nos do Teu trono de graça, não com a ousadia que nasce da autoconfiança, mas com a santa confiança que brota do sacrifício de Teu Filho, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que, como afirma a carta aos Hebreus, penetrou os céus e nos abriu um novo e vivo caminho. Chegamos, não com base em nossos próprios méritos, pois estes, ao serem examinados pela luz da Tua santidade, se mostraram insuficientes e falhos ao longo das horas que passaram. As nossas justiças, como descreveu o profeta Isaías, são como trapo da imundícia, diante da Tua perfeição. Portanto, nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível
e no teu caráter imutável, que é o nosso porto seguro, a nossa rocha inabalável em meio às marés da vida, que tantas vezes ameaçam nos submergir em suas ondas de incerteza e aflição. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos, com a totalidade do nosso ser, com cada fibra da nossa alma, exaltar o teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, é o Elion, o Criador dos céus e da terra, aquele de quem o salmista declara: desde a eternidade para sempre, tu és Deus. Tu és aquele para quem as nações são como uma gota num balde e como o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, vestido de majestade e de força, cujo domínio não tem fim e cujo olhar perscruta cada coração. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Nada está oculto aos teus olhos. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. E a maravilha insondável da tua graça, Pai amado, a beleza que cativa a nossa adoração, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias, que mede as águas na concha da sua mão e toma a medida dos céus aos palmos, se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para ouvir o sussurro de fé do nosso coração. No meio do nosso pó, da nossa condição terrena, tu te lembras de que somos pó, e ainda assim nos amas com um amor eterno. Este ato de condescendência divina nos enche de assombro e gratidão. É nesse contexto de reverência e admiração que as palavras do salmista Davi, no Salmo 38, se tornam o nosso próprio clamor, o farol em nossa noite escura, a âncora para a nossa alma flutuante. Elas se tornam o antídoto para todo o nosso desespero, a declaração que silencia o medo e a dúvida. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor meu Deus. Esta esperança, ó Pai, não é um mero otimismo humano, uma expectativa vaga de que as coisas possam melhorar. Não. É uma esperança que tem um nome, um rosto, uma promessa. É uma esperança depositada em ti. É a confiança radical e inabalável naquele que é fiel em todas as suas promessas, pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esperar em ti é um ato de adoração, uma disciplina espiritual que molda nosso caráter à semelhança de Cristo. É no vale da espera que aprendemos a verdadeira natureza da nossa dependência de ti. O profeta Isaías nos assegura que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa é o nosso sustento nos dias de cansaço, quando nossas pernas espirituais vacilam e nosso coração desfalece. Muitas vezes, Pai amado, a nossa espera é marcada por um silêncio que nos parece ensurdecedor. Olhamos para os céus em busca de um sinal, de uma palavra audível, e encontramos apenas a quietude. Nossos inimigos, sejam eles circunstâncias, pessoas ou as setas inflamadas do maligno, zombam de nossa fé, dizendo: onde está o teu Deus? Nesses momentos, a nossa alma se abate dentro de nós e o nosso espírito geme. É a experiência do salmista Asaf, que clamava: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Esconderás de mim o teu rosto? Confessamos, Senhor, que em nossa impaciência e em nossa visão limitada, muitas vezes interpretamos o teu silêncio como ausência, a tua pausa como rejeição. Perdoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a compreender que o teu silêncio não é vazio, mas um espaço sagrado onde a nossa fé é purificada como o ouro no fogo. Ajuda-nos a crer que, mesmo que não ouçamos a tua voz, tu estás trabalhando em nosso favor, realizando em nós tanto o querer quanto o efetuar, segundo a tua boa vontade. É nessa tensão entre o clamor e o silêncio que a nossa fé se aprofunda,
Aprendemos, como o profeta Abacuque, a nos postar na torre de vigia e a esperar pela tua resposta, mesmo que ela pareça demorada, pois sabemos que certamente virá, não tardará. Aprendemos a lição de Jeremias no livro de Lamentações. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Ó, que possamos cultivar essa quietude interior, essa confiança serena que repousa na certeza da Tua soberania, que o nosso coração aprenda a arte de esperar em silêncio, sabendo que o oleiro está moldando o vaso, que o agricultor está cuidando da semente e que a seu tempo a colheita virá. No contexto do Salmo 38, o salmista Davi clama a partir de um lugar de profunda angústia física, emocional e espiritual. Ele sente o peso dos seus pecados como um fardo pesado. Suas feridas são fétidas, seus amigos o abandonaram e seus inimigos tramam contra ele. É um retrato da condição humana decaída, da dor que muitas vezes nos assola neste mundo. E é precisamente nesse ponto de desespero absoluto, quando todas as outras portas se fecharam e todos os outros recursos se esgotaram, que ele faz a sua declaração monumental de fé. Pois em ti, Senhor, espero. Esta não é a esperança dos fortes, mas a esperança dos que reconhecem sua total fraqueza. É o grito de quem sabe que não há outra fonte de salvação. Nós também, Senhor, nos encontramos muitas vezes nesse mesmo lugar de desamparo. Sentimos o peso das nossas falhas, as consequências das nossas más escolhas. Sentimos a dor das traições, a solidão do abandono, a ansiedade de um futuro incerto. Como o apóstolo Paulo, experimentamos a verdade de que temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E é neste exato ponto, em nossa fraqueza, que o teu poder se aperfeiçoa. É quando nos esvaziamos de nós mesmos que podemos ser cheios da tua força. É quando admitimos nossa incapacidade de responder que nos abrimos para a tua resposta. A segunda parte da declaração do salmista é o clímax da sua confiança. Tu me responderás, Senhor meu Deus. Esta não é uma pergunta, mas uma afirmação. É a certeza que brota de um relacionamento íntimo contigo. Davi não diz, espero que me respondas, ou talvez me respondas. Ele declara, com uma fé que move montanhas, tu me responderás. Esta certeza não se baseia na força da sua oração ou na pureza de sua vida, mas na imutabilidade do teu caráter. Tu és um Deus que ouve. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmos 34:15. Tu és um Deus que responde. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. A tua resposta, Pai, pode não vir da forma que esperamos ou no tempo que desejamos. Tu és infinitamente mais sábio do que nós, e os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Isaías 55:9. Às vezes, a tua resposta é um não, um redirecionamento divino para nos proteger de caminhos que nos levariam à ruína. Outras vezes, a tua resposta é um espere, um convite para um tempo de crescimento e amadurecimento, para que estejamos preparados para receber a bênção que tu tens para nós. E muitas vezes, a tua resposta é um sim, que supera todas as nossas expectativas, um milagre que demonstra o teu poder e a tua bondade de maneira inconfundível. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar todas as tuas respostas com um coração grato e submisso, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. O salmista se dirige a ti como Senhor meu Deus. Esta é a beleza do relacionamento pactual que temos contigo através de Jesus Cristo. Tu não és apenas o Deus transcendente que governa o cosmos. Tu és também o Deus imanente, o nosso Deus pessoal. Tu és o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23:1. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmos 46:1. Tu és a minha porção, diz a minha alma, portanto esperarei em ti. Lamentações 3:24. Esta apropriação pessoal da tua identidade é o que transforma a nossa teologia em experiência viva. Saber que o Deus do universo é o meu Deus me dá coragem para enfrentar qualquer gigante, a perseverança para suportar qualquer provação e a paz que excede todo entendimento para descansar em meio a qualquer tempestade. Filipenses 4:7. Nesta noite, ó Pai, trazemos diante de Ti as nossas próprias batalhas, as nossas próprias dores e as nossas próprias esperas. Cada coração aqui presente carrega um fardo, uma pergunta, um anseio. Alguns esperam por cura física, outros por restauração em relacionamentos quebrados. Alguns anseiam por provisão financeira, outros por direção em suas carreiras. Alguns clamam pela salvação de entes queridos, outros lutam contra a escuridão da depressão e da ansiedade. Seja qual for a nossa necessidade, nós a depositamos aos teus pés, sob a sombra da cruz de Cristo. Fazemos nossas as palavras do salmista: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Salmos 55:22. Enquanto esperamos pela tua resposta, pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe em nós, que ele produza em nós o seu fruto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5:22-23. Que a nossa espera não seja passiva e amarga, mas ativa e cheia de esperança. Que possamos usar esse tempo para aprofundar nosso conhecimento da Tua Palavra, para intensificar nossa vida de oração, para servir aos nossos irmãos em amor e para sermos testemunhas do Teu poder e da Tua fidelidade a um mundo que desesperadamente precisa de esperança. Que a nossa vida seja um testemunho vivo da verdade de que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Pai, nós te agradecemos porque a nossa esperança final não está firmada nas circunstâncias desta vida, mas na promessa da vida eterna. Agradecemos por Jesus, a nossa bem-aventurada esperança, que veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à tua destra, intercedendo por nós. Romanos 8:34. Por causa dele, temos a certeza de que um dia toda espera cessará. Um dia tu limparás de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Esta é a âncora da nossa alma, segura e firme. Portanto, ao nos recolhermos para o descanso, aquietamos os nossos corações na rocha da Tua Palavra. Silenciamos as vozes da dúvida e do medo
com a melodia da tua promessa. Independente do que o amanhã possa trazer, escolhemos confiar em ti. Entregamos a ti os nossos fardos, as nossas preocupações, os nossos sonhos e o nosso futuro. E com a fé simples e profunda de uma criança que confia em seu pai, nós declaramos do fundo da nossa alma as palavras que nos sustentarão através da noite e nos darão força para um novo dia. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor meu Deus. Nós te louvamos, Pai, porque esta verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-te porque a nossa tranquilidade não depende da ausência de perguntas, mas da certeza da tua resposta. Tu não nos deste um espírito de dúvida ou de abandono, mas um espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai, sabendo que o Pai ouve o clamor de seus filhos. Romanos 8,15. Tu nos deste a tua própria palavra como garantia eterna de que a nossa esperança em ti não será confundida. Romanos 5,5. Tu és o Deus que nos convida a esperar, não com a ansiedade de quem não tem certeza, mas com a expectativa confiante de quem conhece o caráter daquele que prometeu e que sempre cumpre as aspas. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa, meditando-a em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na promessa da espera ativa, pois em Ti, Senhor, espero. Senhor, esta é a postura mais desafiadora e ao mesmo tempo mais poderosa que podemos assumir. A esperança do mundo é frágil, um mero tomara que dê certo. Mas a esperança bíblica, a esperança que o salmista declara, é uma âncora firme e segura para a alma. Esperar em Ti não é passividade, é um ato de guerra espiritual contra a pressa, contra a dúvida e contra a tentação de tomar o controle com as nossas próprias mãos. Esperar em Ti é declarar que Tua sabedoria é maior que a nossa, Teu tempo é melhor que o nosso e Teu poder é o único capaz de realizar os planos que Tu mesmo plantaste no nosso coração. Lembramos dos grandes servos que aprenderam a arte de esperar. Abraão esperou 25 anos para a promessa de um filho e, porque esperou em Ti, tornou-se o pai de uma multidão de nações. José esperou na prisão, falsamente acusado, mas sua esperança em Ti não foi em vão, e Tu o exaltou para governar o Egito e salvar seu povo. Davi, mesmo sendo ungido rei, esperou anos enquanto era perseguido por Saul, aprendendo no deserto a depender e a esperar no Senhor. Todos eles nos ensinam que a sala de espera de Deus não é um lugar de punição, mas de preparação. É no esperar que nosso caráter é forjado, nossa fé é purificada e nossa dependência de Ti se aprofunda. Portanto, confessamos e nos arrependemos das vezes ao longo deste dia em que agimos com impaciência e incredulidade, das vezes em que a ansiedade nos dominou porque tentamos apressar Teus processos ou duvidamos do Teu silêncio. Perdoa-nos por buscarmos soluções em fontes humanas, quando a fonte de toda a provisão nos convidava a simplesmente esperar nele. Nesta noite, pela fé, nós nos apropriamos desta postura. Nós escolhemos esperar em Ti, pelos planos que sonhamos, pela carreira que almejamos, pela restauração da nossa família, pela cura do nosso corpo e da nossa alma. Nós entregamos a Ti nosso cronograma, nossos e nossas tentativas de controlar o futuro. E em vez disso, escolhemos a paz que vem de esperar no Deus soberano que tem todo o controle.
que a consciência de que nossa esperança está depositada em Ti seja o ar que respiramos, a paz que aquieta nossa mente e a coragem que nos faz descansar esta noite, sem nos desesperarmos com o amanhã. Segundo, nós descansamos na promessa da resposta certa. Tu me responderás. Pai, esta é a consequência gloriosa da nossa espera. A esperança em Ti não é um salto no escuro, é uma confiança bem fundamentada em quem Tu és, um Deus que responde. Tu não és um ídolo de pedra, que tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê. Tu és o Deus vivo e verdadeiro, que se inclina para ouvir o sussurro do coração aflito e responde. A Tua palavra está repleta de garantias da Tua resposta. Tu disseste, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Jesus nos ensinou, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus 7:7-8. Sabemos, Senhor, que Tuas respostas nem sempre vêm na forma que esperamos ou no tempo que desejamos. Às vezes, Tua resposta é sim, e as portas se abrem milagrosamente. Às vezes, Tua resposta é não, e nos proteges de um caminho que nos levaria à ruína, mesmo que não entendamos no momento. E, muitas vezes, Tua resposta é espere, pois estás trabalhando em nós algo muito mais profundo do que a simples resolução de um problema. Mas em todas as situações, Tu sempre respondes. Tua resposta pode ser uma paz que excede o entendimento em meio à tempestade, uma força sobrenatural para suportar a provação, ou uma porta que se fecha para que uma melhor se abra mais adiante. E a maior de todas as respostas, a resposta definitiva a todas as nossas mais profundas necessidades, Tu já nos deste em Jesus Cristo. Ele é o Teu grande sim para a humanidade. Em Cristo, Tu nos respondeste com perdão, com salvação, com adoção e com a promessa da vida eterna. Por causa dele, temos a certeza de que já somos vencedores. A vitória final já foi conquistada no Calvário. Portanto, qualquer resposta que recebemos agora é filtrada por esta realidade vitoriosa. Nós não esperamos como quem mendiga uma resposta, mas como filhos que confiam na bondade do Pai, que já nos deu o melhor presente de todos. Nesta noite, rejeitamos a mentira de que nossas orações são em vão. Abraçamos a verdade de que o Deus do universo nos ouve e nos responderá. E nessa certeza, nossa alma encontra descanso profundo. Terceiro, nós descansamos na promessa do relacionamento pessoal. Senhor, meu Deus. Pai, esta pequena frase é o fundamento de tudo. A nossa esperança não está em um conceito abstrato de divindade. A nossa certeza de resposta não se baseia em uma lei cósmica de causa e efeito. Tudo se firma neste relacionamento íntimo e pactual. Tu és o nosso Deus. A palavra meu transforma a doutrina em devoção, transforma o Deus da galáxia no Deus do meu coração. É a linguagem da aliança, do pertencimento, da identidade. A dúvida floresce quando nos sentimos distantes e anônimos, apenas mais um na multidão, mas a Tua palavra nos ancora. Quando Davi diz, meu Deus, ele está reivindicando a aliança que Tu fizeste com o Teu povo, uma aliança selada para nós, não com sangue de bodes ou novilhos, mas com o precioso sangue do Teu Filho, Jesus Cristo. Ser Teu significa que nossa identidade está segura em Ti. Somos Teus filhos amados, Tua propriedade exclusiva, e por isso o Teu interesse em nossa vida é pessoal e profundo. Tu conheces o número de fios de cabelo em nossa cabeça. Tu nos conhecias
antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Jeremias 1:5. Tu gravaste o nosso nome na palma das tuas mãos. Isaías 49:16. Não somos um caso, um número ou um problema para ti. Somos teus filhos e tu és o nosso Deus. E porque tu és o nosso Deus, sabemos que tu és bom e o teu plano para nós é um plano de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Jeremias 29:11. Sabemos que tu és fiel, mesmo quando somos infiéis, pois não podes negar a ti mesmo. Sabemos que tu és soberano e que todas as coisas, inclusive o silêncio e a espera, cooperam para o bem daqueles que te amam. Romanos 8:28. Descansar no fato de que tu és o nosso Deus é descansar no teu caráter imutável. Os sistemas do mundo podem falhar, as pessoas podem nos decepcionar, nossa própria força pode se esgotar, mas tu, nosso Deus, permaneces o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13:8. Senhor, ao olharmos para os planos que fizemos, para os sonhos que acalentamos, para os projetos que estão diante de nós, nós os submetemos a Ti. Nós os planejamos com a sabedoria que nos deste, mas descansamos no fato de que a resposta certa vem de Ti. Provérbios 16:1. Confiamos em Teu poder soberano para realizar aquilo que está alinhado com a Tua vontade perfeita. Nós não colocamos a nossa esperança no plano em si, mas em Ti, o Deus do plano. E porque esperamos em Ti, o Deus que nos responde, o nosso Deus pessoal, nós podemos entregar tudo em Tuas mãos e dormir. O resultado não depende da nossa ansiedade, mas de Tua soberania. Agradecemos-Te por esta promessa tríplice do Salmo 38:15. Agradecemos-Te pelo convite a esperar, pela certeza da resposta e pelo consolo do nosso relacionamento contigo. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós Te amamos, Pai, e em Ti e somente em Ti nós descansamos. Ao longo desta mais uma jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis. Travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da impaciência lançadas contra a nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa esperança, talvez tenhamos cedido ao desespero diante do silêncio, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegar a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar o nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no Teu caráter imutável e alto-poderoso, revelado em Tua promessa. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que o desânimo tentou nos dominar, a Tua promessa de que nos responderás permaneceu firme como uma âncora para nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos sozinhos, a Tua promessa de seres o nosso Deus não foi revogada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente de termos todas as respostas agora. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, Filipenses 4, verso 7, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na certeza da Tua soberania que nos garante uma resposta no tempo certo. Tu és o Deus que disse a Israel e que hoje nos diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deuteronômio 31, verso 8. Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos neste exato instante sob o Teu cuidado vigilante. Cada momento em que, pela fé, escolhemos esperar em Ti, cada oração que brota de um coração sincero, cada passo de obediência em meio à incerteza é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor,
e por isso não tememos mal algum, pois tu estás conosco e nos guiarás a resposta e a provisão. Salmo 23. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização desta promessa. A promessa, em ti espero, encontrou seu ápice na esperança que temos por meio de sua ressurreição, que nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro 1, verso 3. Foi pela sua vitória na cruz que o poder do pecado e da morte, que criavam um abismo de silêncio entre nós e ti, foi quebrado. Foi ali que ele se tornou o nosso sumo sacerdote, que pode se compadecer das nossas fraquezas e nos dar acesso direto ao trono da graça. A promessa, tu me responderás, foi selada em Cristo, pois nele todas as promessas de Deus são sim e amém. 2 Coríntios 1, verso 20. A ressurreição gloriosa de Cristo é a resposta definitiva de Deus, de que o bem triunfou sobre o mal, a vida sobre a morte e que a nossa esperança nele é segura. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que a promessa Senhor meu Deus se torna uma realidade diária em nossas vidas através do Espírito Santo, que testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 16. A promessa do salmista não é para um povo distante, é a nossa herança em Cristo Jesus. A angústia nos trata como órfãos, mas a tua promessa nos confirma como filhos amados, ouvidos e respondidos. Por isso te adoramos com a totalidade de nosso ser, com cada fibra de nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa, que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando a certeza da tua fidelidade, da tua resposta e da tua paternidade. Cremos firmemente nesta verdade e é nela e somente nela que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, pois a Tua palavra nos convida a nos aproximarmos com confiança do Teu trono de graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. E esta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de esperança, de descanso. Por isso, viemos para tomar posse pela fé da verdade fundamental e transformadora do Salmo 38, verso 15. Nós escolhemos, como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade que Tu declaraste sobre nós, Teus filhos. Confessamos diante de Ti com corações abertos e arrependidos que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos da impaciência, agindo como se a resposta dependesse de nossa própria astúcia e esforço. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as ondas do silêncio em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, o Deus que sempre nos responde. Perdoa-nos por não acessarmos a paz que a Tua soberania nos oferece. Mas nesta noite nós tomamos uma posição. Nesta noite nós silenciamos a voz da dúvida, o sussurro do desespero, o rugido da ansiedade e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, clamamos a Ti, Senhor,
e nos apropriamos da nossa herança. Com a certeza absoluta da nossa postura, pois em Ti, Senhor, espero, nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer manifestação de desespero e ansiedade em nossas vidas. Renunciamos à agonia da pressa, pois aprendemos a descansar no Teu tempo perfeito. Renunciamos à escravidão da preocupação, pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito de adoção que nos capacita a esperar confiantemente no Pai, Romanos 8, verso 15. Portanto, renunciamos à necessidade de controlar o futuro, de entender todos os porquês e escolhemos crer em Ti que conheces o fim desde o princípio. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós, 1 Pedro 5, verso 7. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos tenta a desistir de esperar e a buscar atalhos. Rejeitamos o medo de que nossos planos não se realizem e escolhemos crer que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Efésios 3, verso 20. Entregamos a Ti a angústia da espera, as memórias dolorosas do passado e as incertezas ameaçadoras do amanhã. Nós declaramos com base na Tua autoridade que o desespero não tem lugar em nós, pois a Tua presença esperançosa preenche todo o espaço. Em lugar da dúvida, nós recebemos, ativamos e nos apossamos da Tua promessa, Tu me responderás. Não com uma resposta que se origine de nossos desejos, mas a Tua resposta perfeita que opera em nós que cremos, segundo a mesma soberania que Tu exerceste em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, Efésios 1, verso 19 e 20. Com base nesse poder que garante uma resposta, nós declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Romanos 8, verso 37. Nós entregamos a Ti neste altar da noite todos os nossos sentimentos de abandono, de que não somos ouvidos, de incapacidade e de esgotamento, e em troca, pela fé, nos revestimos da certeza da Tua resposta. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza, enquanto esperamos, 2 Coríntios 12, verso 9. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para receber amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu. Nós podemos dormir em paz, pois a realização dos Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria soberania divina prometida a nós. Em lugar do distanciamento e da solidão, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na certeza da Tua promessa, Senhor meu Deus. Com base nesta aliança pessoal e nesta intimidade garantida, nós renunciamos ao sentimento de que somos apenas mais um na multidão. Renunciamos à preocupação excessiva com a nossa própria jornada e escolhemos tratar como nosso Pai, protetor e provedor. Renunciamos ao medo da solidão, pois estamos mergulhados no oceano do Teu amor e da Tua presença, dos quais nada pode nos separar. Que a certeza do Teu cuidado pessoal seja a nossa maior proteção contra o temor, pois quando estamos ocupados em confiar em nosso Deus, não há espaço para o desespero prosperar. Em lugar da instabilidade e da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na promessa completa do Salmo 38:15. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base nesta esperança firme, que nos sustenta, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente imerecido da Tua graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações
preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 5, que é a personificação da resposta de Deus. Nós entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Isaías 26, 3. Nós descansamos, não porque somos fortes o suficiente para esperar, mas porque Tu és fiel para responder e és o nosso Deus. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. 2 Pedro 1:3. Tu não nos deixaste indefesos. Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da Tua verdade. Vestimos a couraça da Tua justiça. Calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, crendo firmemente na Tua promessa de nos responder no tempo certo. E com este escudo, apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, a promessa do Salmo 38:15, nossa arma de defesa e ataque contra toda desesperança. Com tal provisão, o desespero se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como Teus filhos, intercedemos por aqueles que nesta noite se encontram cativos pela angústia e paralisados pela falta de esperança. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pela possibilidade de o silêncio de Deus ser permanente. Pela mãe que não consegue dormir, preocupada com o futuro de seus filhos. Pelo pai que sente o peso de planos que parecem não se concretizar. Por aquele que clama por uma cura que ainda não veio. Senhor, Tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Que a luz da Tua promessa no Salmo 38:15 brilhe em seus corações agora. Que eles sintam a Tua presença convidando-os a esperar. Que sintam a Tua fidelidade garantindo-lhes uma resposta. Que sintam o Teu amor de Pai confirmando que Tu és o Deus deles. Que as correntes da desesperança se quebrem, que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossas ansiedades. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso, declaramos: nós esperamos em Ti, Senhor. A pressa não é nosso conselheiro, nem nosso mestre. Nossa confiança está na Tua soberania e no Teu tempo perfeito. Declaramos: Tu nos responderás. Nossa identidade não está na incerteza, mas na certeza da Tua fidelidade. Declaramos: Tu és o nosso Deus. Nossa capacidade não vem de nós, mas do Teu poder soberano que opera em nosso favor. Declaramos que por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti, e a Tua paz, que transcende todo o entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6-7. Nós declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua promessa. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas de dúvida. 1 Tessalonicenses 5:5.
Esquecemo-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17, destinados à vitória. Por esta amnésia que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos, perdoa-nos. Limpa o nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à tua verdade, Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a esperança e a paz, que são os frutos diretos desta certeza em Ti. Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à desordem da noite, Salmo 119:105. Agradecemos por ser uma verdade prática, para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, porque é a Tua palavra, que é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos na Tua soberania, na Tua fidelidade e na Tua proteção. E fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de dúvida tentar perturbar nosso sono, nós pedimos, ó Espírito Santo, que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos, em alto e bom som, da nossa verdadeira identidade, que podemos esperar em Ti, porque Tu nos responderás, porque Tu és o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção. Ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Teu amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo, focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Pedimos, ó Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seles a verdade multifacetada do Salmo 38:15 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual, uma convicção inabalável que informa cada pensamento, calma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta, de maneira tangível e sobrenatural, toda a ansiedade sendo dissolvida pela verdade avassaladora da Tua fidelidade, que sinta um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que Tu nunca pretendeu que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Que a angústia, em todas as suas formas, angústia pelo futuro, pelo silêncio, pela doença, pela escassez, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda fortaleza de desesperança crônica, construída de trigelo por trigelo, com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu Shalom. Uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude. Uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Concede-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela ansiedade. Declaramos que o sono deles será doce. Provérbios 3:24. Pois aos Teus amados Tu dás o sono.
Salmo 127, 2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com um coração cheio de gratidão pela tua misericórdia que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3, 22 ao 23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito e prontos, não para lutar por uma resposta, mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, ouvidos e eternamente amados pelo seu Deus. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão, usando cada faceta da Tua promessa no Salmo 38:15 como uma chave para abrir os tesouros da Tua graça sobre Teu povo. Abençoamo-los com a postura da esperança, pois em Ti, Senhor, espero. Senhor da paciência, Deus da esperança, oramos para que a Tua igreja viva na prática contínua e transformadora da espera em Ti. Que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que servir a Ti envolve momentos de silêncio e espera que são tão importantes quanto os momentos de ação e resposta. Pedimos que Tu abras os olhos espirituais do Teu povo para que percebam Teu trabalho nos períodos de espera, na purificação do caráter, no aprofundamento da fé, na libertação da necessidade de controle. Que a verdade de que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, Isaías 40:31, desça da mente para o coração, tornando-se uma experiência vivida. Oramos contra o espírito de imediatismo que assola tantos dos Teus filhos, fazendo-os sentirem-se abandonados quando a resposta não é instantânea. Em nome de Jesus, quebramos essa mentira e declaramos que eles são filhos amados, sendo preparados e aperfeiçoados no Teu tempo perfeito. Que a ansiedade da pressa seja substituída pela paz da confiança. Que a frustração com silêncio seja curada pela compreensão de que a Tua presença não depende de Tuas respostas audíveis, mas de Tua promessa de nunca os deixar. Onde houver corações cansados de esperar, que a Tua força seja o sustento que os mantém firmes. Oramos para que a esperança deles se torne um testemunho para o mundo, uma demonstração de que a fé no Deus invisível produz uma paz e uma estabilidade que as circunstâncias visíveis não podem abalar. Abençoamo-los com a certeza da resposta: Tu me responderás. Pai, o mundo tenta incessantemente convencer Teus filhos de que eles falam sozinhos, que suas orações são um monólogo sem destinatário. O inimigo, o acusador, trabalha dia e noite para lembrá-los de orações não respondidas, na perspectiva deles, e para sussurrar que Deus não se importa. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da Tua fidelidade em responder. Pedimos que a verdade de que Tu és um Deus que ouve e age se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não são ignorados, mas são ouvidos pelo Rei do Universo. Suas lágrimas são colhidas em Teu odre, Salmo 56, 8. Seus clamores chegam aos Teus ouvidos. Declaramos que em Cristo eles têm acesso ousado e confiante ao Teu trono, Efésios 3, 12. Declaramos que Tu és fiel e justo para responder, para perdoar, para guiar e para prover. Eles são a geração eleita, o sacerdócio real, e suas orações, como incenso, sobem perante Ti. Eles são a obra-prima de Deus, poema, e Tu estás atento ao desenvolvimento de cada detalhe das suas vidas. Oramos para que essa certeza se manifeste numa vida de oração persistente e audaciosa. Ousadia para pedir por milagres, ousadia para buscar Tua direção, ousadia para interceder pelos perdidos. Oramos para que eles parem de limitar Tuas respostas às suas próprias expectativas e abracem a sabedoria soberana que guia cada sim, não e espere. Que a certeza da Tua resposta seja o combustível para a sua perseverança. Que eles vivam, não mais ansiosos pelo resultado, mas descansados na certeza de que o Deus que prometeu responder é fiel para cumprir. Abençoamo-los com a intimidade do relacionamento.
Senhor, meu Deus. Senhor, Tu vês o anseio do Teu povo por intimidade. Em um mundo de relacionamentos superficiais, eles anseiam por um amor que seja profundo, pessoal e inabalável. Há muitos que Te conhecem como o Senhor, mas anseiam por Te conhecer como meu Deus. A eles, em especial, estendemos esta bênção de intimidade. Não oramos por um conhecimento que se origina apenas do estudo intelectual, mas clamamos por uma revelação do coração, uma experiência pessoal e transformadora contigo pelo poder do Espírito Santo. Pedimos que Tu Te reveles a cada um de maneira única e pessoal. Onde houver um sentimento de distância, que o Teu amor os atraia para próximo. Onde houver um sentimento de formalidade, que a graça de Jesus quebre as barreiras e os introduza na alegria da filiação. Onde houver desânimo, que eles se lembrem de que são Tua possessão preciosa. Oramos por fome e sede da Tua palavra e da Tua presença. Oramos para que o tempo de oração se torne menos uma obrigação e mais um encontro de amor com o Pai. Oramos para que o Teu amor seja derramado em seus corações pelo Espírito Santo, curando feridas de rejeição e abandono. Que eles aprendam o segredo de estar em Ti e Tu em eles, para que deem muito fruto. Que cada manhã eles se levantem com a feliz certeza: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. Finalmente, abençoamo-los com a certeza da Tua vitória, a vitória que nos permite esperar, sabendo que a resposta final já foi dada em Cristo. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé Sabaote, Criador de todas as hostes celestiais e terrenas, aquele cujo nome inspira reverência nos anjos e terror nos demônios. Apresentamo-nos diante do Teu trono de graça, não com base em nossa própria força ou retidão, pois estas são como um caniço quebrado, mas nos firmamos na rocha eterna, o Senhor Jesus Cristo. Viemos a Ti, o general dos exércitos celestiais, o comandante que nunca perdeu uma batalha, para invocar sobre Teus filhos e filhas a bênção das bênçãos, a herança dos santos em luz. Esta não é uma bênção comum que se busca para o conforto passageiro ou para o sucesso efêmero. Esta é a bênção culminante, a apropriação consciente da realidade espiritual que Tu já estabeleceste para a eternidade através do sacrifício e triunfo do Teu Filho. Oramos, ó Pai, com fervor e fé, para que cada crente, cada alma lavada no sangue do Cordeiro, viva, não na névoa sufocante de uma ansiedade de um futuro incerto, mas na realidade clara e resplandecente de que em Cristo eles já são vitoriosos. Suplicamos que o Teu Espírito Santo remova as escamas dos olhos espirituais para que não mais se vejam como gafanhotos diante dos gigantes dessa terra, Números 3:33, mas como filhos e filhas do Altíssimo, co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17. Que a mentalidade de escravidão ao medo seja quebrada e substituída pela mentalidade de realeza que nos pertence por adoção. A batalha pela alma deles, a guerra que definia seu destino eterno, já foi travada e vencida de forma decisiva e irrevogável na cruz do Calvário e no túmulo vazio do jardim. Aquela cruz, ó Deus. Teu filho não foi uma vítima indefesa, mas um guerreiro vitorioso. Ele não estava simplesmente morrendo, ele estava desarmando principados e potestades. Como afirma a Tua palavra, havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2:14. Cada acusação, cada pecado, cada falha que Satanás poderia usar como arma legal contra nós foi pregada naquele madeiro e silenciada para sempre pelo sangue, que purifica mais do que qualquer coisa. A dívida, que era impagável, foi paga na totalidade. A justiça foi satisfeita, o veredito de culpado, que pesava sobre a humanidade, foi substituído pelo veredito de justificado para todos os que creem.
abatido. E quando o inimigo pensou que tinha vencido, quando a escuridão cobriu a terra e o corpo do Salvador foi selado em uma tumba, tu, ó Pai, demonstraste o teu poder supremo. A ressurreição não foi apenas um retorno à vida, foi a declaração cósmica da derrota da própria morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. O túmulo vazio é o nosso recibo eterno, a prova de que a transação foi completa e a vitória é final. O inimigo, o príncipe deste mundo, foi julgado, João 16, 11, e derrotado. Ele foi despojado de sua autoridade e de suas armas. A imagem que a tua palavra nos dá é a de um general romano em seu desfile triunfal, expondo os seus inimigos capturados à vergonha pública. Assim Cristo fez, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2, 15. Que esta imagem seja gravada na mente e no coração de cada crente. Eles não estão lutando contra um inimigo em pleno poder, mas contra um adversário já derrotado, desarmado e envergonhado, que ruge como um leão, mas cujas presas foram quebradas na cruz. Portanto, com base nesta verdade inabalável, nós os abençoamos, Pai, com a capacidade espiritual e a revelação divina de se apropriarem desta vitória, que é o fundamento da sua esperança. A esperança cristã não é um desejo vago, mas uma expectativa confiante baseada num evento histórico consumado. Abençoamo-los para que entendam que a fé é a mão que se estende para receber o que a graça já providenciou. Que eles não vivam como se a vitória ainda precisasse ser conquistada, lutando com suas próprias forças em uma batalha que já foi vencida por seu campeão. Declaramos em nome de Jesus que eles não esperam para a vitória, mas esperam a partir da vitória já conquistada. Esta é a mudança de paradigma que transforma vítimas em vitoriosos. Eles não estão no campo de batalha esperando que o rei vença. Eles estão no território já conquistado pelo rei, expandindo seu reino e aplicando a sua autoridade. A sua postura não é de defesa temerosa, mas de avanço confiante. Eles não são suplicantes tentando convencer um Deus relutante, mas filhos amados, se aproximando com ousadia do trono da graça, para receber misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. Hebreus 4:16. Declaramos sobre eles a promessa inviolável da tua aliança. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará, e toda língua que se levantar contra eles em juízo, eles a condenarão. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54:17. Nós quebramos o poder de cada palavra de maldição, cada diagnóstico negativo, cada profecia de fracasso, cada mentira sussurrada pelo inimigo. Damos a eles a autoridade espiritual de se levantarem e condenarem essas línguas, não com arrogância, mas com a autoridade que Cristo lhes delegou. Eles não precisam aceitar as acusações do inimigo, pois quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8:33. Eles são, como a tua palavra ruidosamente proclama, mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8:37. O que significa ser mais do que vencedor? Um vencedor simplesmente derrota seu oponente. Aquele que é mais do que vencedor não apenas derrota o inimigo, mas toma os seus despojos e os usa para a glória de Deus. Ele transforma a maldição em bênção. Ele vê o que o inimigo intencionou para o mal e, pela graça de Deus, o converte num bem maior, como José no Egito. Gênesis 50:20. Ele não apenas sobrevive à fornalha ardente,
mas sai sem nem mesmo o cheiro de fumaça, acompanhado pelo quarto homem. Daniel 3. Ele não apenas escapa da cova dos leões, mas sua libertação leva um rei pagão a glorificar o Deus vivo. Daniel 6. Ser mais do que vencedor é experimentar a verdade de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, incluindo as provações, as tentações e os ataques do inimigo. Que esta certeza profunda e arraigada da vitória os encha de uma paz e de uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Não a paz superficial que depende de circunstâncias favoráveis, mas a paz de Cristo, o Shalom de Deus, que é a inteireza e o bem-estar que governam o coração mesmo no meio da tempestade. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Que esta paz, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Que esta confiança não seja presunção, mas uma calma segurança na fidelidade de Deus. Que eles aprendam a descansar na arca da sua presença, mesmo quando as águas do dilúvio da vida se elevarem ao seu redor. Que eles andem com a autoridade de filhos do Rei, compreendendo plenamente o que significa ter recebido o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Romanos 8,15. Eles não são mais órfãos espirituais tentando ganhar o favor de um mestre distante. Eles são filhos amados, com acesso irrestrito à presença do Pai, com direito à herança e com a autoridade do nome da família. Que eles aprendam a usar o nome de Jesus não como uma fórmula mágica, mas como quem usa uma procuração legal, sabendo que toda a autoridade do céu respalda esse nome. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Marcos 16, 17 e 18. Que eles andem nesta autoridade delegada não para a sua própria glória, mas para a expansão do reino e para a libertação dos cativos. Eles estão seguros, ó Pai, e nós declaramos esta segurança sobre eles. Mas que eles entendam que a sua segurança não reside na força da própria fé, na perfeição da sua devoção, mas no poder inabalável da tua soberania que orquestra todas as coisas. Tu és aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Nada acontece por acaso no teu universo. Cada evento, cada circunstância, cada provação e cada triunfo passa primeiro pela tua mão soberana antes de chegar a eles. Eles estão seguros porque estão nas tuas mãos. E como Jesus declarou, ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. João 10, 29. Que esta verdade os liberte da necessidade de controlar tudo e lhes dê a liberdade de confiar no controlador de tudo. E sobre esta fundação de vitória, paz e soberania, nós selamos esta bênção com a declaração mais magnífica de segurança em toda a Escritura. Nós a declaramos sobre cada um dos teus filhos, como um manto de proteção e uma âncora para a alma. Nem a morte com seu terror final, pois para o crente ela é apenas um portal para a tua presença, uma passagem para a glória. Cristo já a venceu. Nem a vida com suas provações, suas decepções, seus sofrimentos e suas tentações, pois em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Nem os anjos, nem os principados,
Nenhuma entidade espiritual, seja ela leal ou rebelde, tem autoridade ou poder para anular o decreto do teu amor redentor. Nem o presente, com suas pressões e dores imediatas, nenhuma circunstância atual é poderosa o suficiente para cortar o laço do teu afeto. Nem o porvir, com suas incertezas e medos do desconhecido. O futuro está seguro em tuas mãos, e o teu amor já está lá, esperando por eles. Nem os poderes, sejam eles políticos, militares, espirituais ou de qualquer outra natureza. Todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus. Mateus 28:18. E eles estão nele. Nem a altura, nem a profundidade. Não há lugar no universo, do mais alto céu ao mais profundo abismo, onde eles possam escapar da abrangência do teu amor. Nem qualquer outra criatura. Toda a criação em sua totalidade é impotente para separá-los do Criador que os amou e se entregou por eles. Esta separação é impossível, porque o teu amor não é um sentimento passageiro, mas uma decisão pactual, selada e garantida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Pai, em teu sublime santuário celestial, receba esta oração de bênção como um incenso suave que sobe diante do teu trono. Salmos 141, 2, Apocalipse 8, 4. Que o aroma desta verdade, a fragrância da vitória de Cristo, preencha a atmosfera espiritual ao redor dos teus filhos. Que ela se manifeste de forma tangível e poderosa na vida de cada um deles. Que esta oração não seja apenas um conjunto de belas palavras, mas um decreto profético que libera a realidade do céu na terra de suas vidas. Cristo. Que eles vivam vidas esperançosas, não porque as circunstâncias são boas, mas porque tu és bom e fiel às tuas promessas. Que eles vivam vidas confiantes, não em suas próprias habilidades, mas na tua soberania e no poder que opera neles. Que eles vivam vidas íntimas contigo, conhecendo-te não apenas como o Deus soberano, mas como o Abba, Pai, o amigo mais próximo e o amado de suas almas. E que eles vivam vidas vitoriosas, andando na plenitude do que Cristo conquistou para eles, repelindo as trevas, curando os doentes, libertando os oprimidos e proclamando as boas novas do reino. E que o resultado final de tudo isso seja um e apenas um: o louvor retumbante, a adoração extravagante e a exaltação magnífica da tua gloriosa graça que nos foi concedida gratuitamente no amado. Efésios 1, 6. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não porque a merecemos, não porque oramos com eloquência, mas unicamente pelos méritos do teu Filho amado, Jesus, o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Cordeiro que foi morto e é digno de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e a bênção. Apocalipse 5:12. É no seu nome que está acima de todo nome que ousamos orar e crer. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Rei e nossa vitória. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade do Salmo 38:15 lhe dá a coragem para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, espere nele, pois ele lhe responderá. Ele é o seu Deus. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa viva esperança,
o amor de Deus Pai que nos ouve e sempre nos responde, e a comunhão do Espírito Santo que testifica que somos dele, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta promessa divina guarde a sua mente e as suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.